Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos as luzes do Espírito Santo para que possamos refletir sobre a mensagem que a leitura da Sagrada Escritura neste próximo domingo, o 28º, possa inundar o nosso coração de alegria e também de paz. 28º domingo, tempo comum, mas especialmente neste domingo, dia 12 de outubro, nós vamos celebrar em todo o nosso Brasil a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E assim temos essa grande graça de podermos nos colocar diante da presença do Senhor e poder agradecer tão grande dom que Ele nos concedeu. E que dom é esse? A Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe de Deus, nossa intercessora. É sobretudo nessa dinâmica da intercessão que nós podemos compreender Nossa Senhora Intercessora como Mãe Intercessora, que podemos compreender, então, as mensagens da Sagrada Escritura. A primeira leitura é retirada do livro de Esther. Ali somos colocados diante de uma situação bastante perigosa, que é a do povo de Deus. Esther está sob ameaça de morte, não apenas ela, mas todos os hebreus. E então ela pede uma audiência com o rei. E essa era uma situação muito inusitada. Para tanto, Esther se prepara com oração e jejum. Também faz a sua parte, não apenas pedindo a Deus, mas também a sua. Com o dom que o Senhor lhe concedeu da beleza, ela se prepara da melhor forma possível para estar totalmente presente nesta audiência. E ela ganha a alegria, a confiança do rei, que tem prazer de ouvi-la. E ouvindo, perguntando o que desejava a sua amada, ela diz: peço por minha vida e de todo o meu povo. Aqui nós podemos recordar nesse movimento de intercessão pela vida a história de Abraão, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Então nós vemos a rainha Esther pedindo não apenas pela parte santa do povo, não apenas pelos seus familiares, mas ela pede pelo povo inteiro, como Abraão intercedeu para que, mesmo no número muito limitado de justos, as cidades de Sodoma e Gomorra pudessem ser salvas. Aqui nós compreendemos um grande mistério do ministério do intercessor, que Nossa Senhora nos mostra: a compaixão, a misericórdia. E assim a rainha, diante do rei, alcança aquilo que pediu. Ora, o Senhor é Rei. Nós celebramos a festa de Cristo Rei e não menos também nós temos a celebração de Nossa Senhora Rainha. Isso logo após a sua solenidade da Assunção. A grande festa de Maria Assunta aos céus. E logo depois, então, celebramos com alegria ela como rainha. Bom, Jesus é o Rei e então a mãe do rei é a rainha. Então Nossa Senhora Rainha. No Evangelho de João, nas bodas de Caná, nós vemos exatamente esse movimento de amor. Nossa Senhora tendo compaixão por todos aqueles que estavam na festa. Era uma festa para os judeus, muito importante o casamento. Então, uma falta de vinho prejudicaria e ficaria marcado para sempre na vida daquele casal, das famílias que se reuniram, e para todos os convidados, uma experiência muito negativa. E a Virgem Maria intercede. No detalhe da intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus, não é ela que faz o milagre. E ela coloca também o seu pedido diante do querer do seu filho. Ela apenas diz a ele: não há mais vinho. E depois ela vai dizer aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. E o Senhor ali era livre para fazer o que quisesse. E ele atende o pedido de sua mãe. O vinho, na tradição, sobretudo para os orientais, não era apenas como uma bebida que acompanha a refeição. Ele tinha um papel muito importante, inclusive de saúde, e não apenas de alegria, como um verdadeiro alimento, e não apenas parte ou um tipo de bebida, que no caso alcoólica feito de uva, era um alimento. E então a ideia de alimento, a ideia de alegria, de saúde, de vida, é exatamente isso que podemos compreender, que a Virgem Maria continua pedindo para todos, e ela, como mãe,
mãe de toda a humanidade, ela intercede por todos, espera que todos possam se inclinar, porque a verdadeira saúde, a verdadeira paz está em aderir ao seu filho, aceitar o seu filho como único Senhor e Salvador. Assim, a Virgem Maria, ao longo desses anos, não para de interceder. A luta é grande, a luta não é apenas física, ela é espiritual. Como dizia, não é uma questão apenas material. E claro que Nossa Senhora pode interceder, mas ela intercede pela vida plena, pela vida eterna. E essa luta, ela tem um inimigo muito grande que aparece no livro do Apocalipse. É a grande besta, é o grande dragão que persegue a mulher. É a serpente que vomita o rio para destruir a mulher quando ela está na terra. E assim nós vemos a desproporção, a grandeza criada nessa imagem de um dragão e a Virgem Maria, uma mulher, simplesmente uma mulher, e ali uma mulher sozinha. Então, nós entendemos essa disparidade de poder e, ao mesmo tempo, para compreender que, diante de todas as forças do mal, o Senhor agracia seus filhos e filhas, especialmente pela intercessão de sua mãe. Ela, mulher. Então, nós vemos no Apocalipse a imagem da mulher que simboliza a igreja e também compreendemos, como dizem os padres da igreja, também a Virgem Maria. Ela intercede. Ela pede, e é o Senhor que faz a grande obra. Isso para nos dizer que nós não devemos ter medo de nenhum dragão e nenhuma serpente. Por maior que seja o mal, não podemos perder a confiança, não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança, não podemos não agir senão com caridade. Confiança, esperança e caridade. Assim, a Virgem Maria, de modo especial na revelação, num acontecimento muito particular, às margens do rio Paraíba, numa pescaria, quando uma aldeia deveria apresentar, um grupo de pessoas deveria apresentar, então, como doação para uma visita muito importante, os peixes, e não havia peixes. Então, naquele momento, naquela pescaria, eles são agraciados com a intercessão da Virgem Maria. Encontram primeiramente a imagem e em seguida a abundância da pesca, que nos remete inclusive às Sagradas Escrituras, Lucas capítulo 5, a pesca milagrosa. Bom, é dentro desse contexto que nós vemos a proximidade do amor de Deus com o povo brasileiro. Celebramos a Virgem Maria em tantos países, em suas devoções específicas, e no nosso Brasil como Nossa Senhora Aparecida, aquela que apareceu primeiro uma parte do seu corpo e depois a segunda. Um evento extraordinário que vai se confirmando na simplicidade, mas ao mesmo tempo no poder muito grande de milagres. Pessoas curadas, cegos, pessoas escravizadas, pessoas com o coração endurecido, convertidas, e tantas obras, tantas intercessões e pedidos que Nossa Senhora fez. Um pouco nós vemos na Basílica Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Sala dos Milagres, mas tantas e tantas outras. Há pouco eu via um senhor aqui que frequenta a nossa comunidade, dizendo de um acidente, da quebra de sua perna e a impossibilidade de se recuperar, com a chance inclusive de poder perder a perna, dela ser retirada. Nossa Senhora concede a graça e ele não para de andar, tem uma saúde extraordinária e não ficou nenhum defeito na sua perna após uma cirurgia que fez. Tudo isso ele dizia com muita fé pela intercessão da Virgem Maria. Devemos recordar que no Evangelho ela vai dizer para o seu filho: eles não têm mais vinho. E ali no rio Paraíba ela diz: eles não têm mais peixe. Portanto, é necessário que possamos nos dirigir a ela, colocar o que nos falta para a alegria verdadeira, a alegria eterna, a alegria da salvação, a alegria da vivência da fé, e pedir: Virgem Maria, clama ao teu filho, isto que me falta. E às vezes não precisamos nem especificar, mas apenas confiar: mãe, mãe. E como filho, abrimos o nosso coração. Como filha, abrindo o coração, recordamos também que neste segundo
final de semana de outubro, é celebrado a grande procissão extraordinária, extraordinária não apenas na quantidade de pessoas, mas na vivência da fé, em Belém, no Pará, de Nossa Senhora de Nazaré. Também uma imagem que aparece com todo um movimento muito bonito de fé, comovendo o coração de não apenas dos paraenses, mas de muitos cristãos, não apenas católicos. Queridos irmãos, é nessa grande alegria que devemos então interceder pelo nosso Brasil, que não vive num momento bom. E como Nossa Senhora bem conhece tudo, conhece o nosso coração, que possamos pedir à Senhora: Senhora, nós não temos mais justiça. Peça ao seu Filho que conceda uma justiça que traga alegria e paz ao povo brasileiro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.